Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari Sá. ESAS. Realização Diário do Nordeste. Olá, caros alunos, meu nome é professor Kelton, professor de Química. Estou aqui para compartilhar com vocês nossas questões do módulo 1 de Ciência da Natureza do Diário do Nordeste no Enem. Bem, nós vamos começar fazendo algumas questões propostas, compartilhando com vocês algumas questões e daremos início pela questão 6 do módulo 1 de Ciência da Natureza, questão proposta, beleza? Tranquilo. A questão 6 fala o seguinte: o balanço de oxigênio dissolvido nos sistemas aquáticos. Dentre os gases dissolvidos na água, o oxigênio é um dos mais importantes na dinâmica e caracterização dos ecossistemas aquáticos. As principais fontes de oxigênio para a água são a atmosfera e a fotossíntese. Por outro lado, as perdas de oxigênio são causadas pelo consumo na decomposição de matéria orgânica, oxidação, por perdas para a atmosfera, respiração de organismos aquáticos, nitrificação e oxidação química abiótica de substâncias como os íons metálicos, ferro 2+, e manganês 2+, por exemplo. Essas diversas transformações do oxigênio nos sistemas aquáticos são representadas esquematicamente na figura abaixo. Bem, como você pode observar no seu módulo, nós temos uma figura, um projeto, um esquema que mostra as mais diversas formas de fixação do oxigênio na água e saída desse oxigênio para a atmosfera. Beleza. Seguindo a questão, fala o seguinte: os processos acelerados ou aumentados pela descarga de matéria orgânica são indicados pelas setas mais claras. Tranquilo. Observando o esquema, podemos inferir que a gente sabe que no Enem podemos afirmar, marque o item correto, né? Então o item A fala o seguinte: o processo de deaeração diminui a quantidade de oxigênio atmosférico no ambiente. Se você der uma olhadinha, o processo de deaeração, pelo esquema, é aquele que tira o oxigênio da água e joga para a atmosfera. Ele está dizendo, diminui a quantidade de oxigênio na atmosfera e no ambiente? Falso. Se você observar, ele está jogando oxigênio para a atmosfera. Então, item A, falso. Item B, no processo de fotossíntese, o oxigênio sofre redução. Observe comigo. Na fotossíntese, o CO2, então oxigênio com NOx menos 2, é transformado em O2. Substância simples possui NOx zero. Então, a passagem de menos 2 para 0 ocorre um aumento do NOx. Nós chamamos isso de oxidação e não redução. Logo, esse item é falso. Item C. No processo de aeração, o equilíbrio químico, oxigênio atmosférico, oxigênio dissolvido na água, é deslocado para a esquerda. Observe no seu esquema, né? O processo de aeração, o oxigênio é fixado, saindo da atmosfera, passando para o líquido. Então, esse equilíbrio é deslocado para a direita e não para a esquerda, aumentando a quantidade de oxigênio dissolvido na água. Item D. No processo de respiração de animais e plantas, o oxigênio é o agente oxidante na formação do CO2 e bicarbonato. Observe aí na sua figura, tá? O oxigênio no processo de respiração de animais e plantas, ele sai de O2 molecular, NOx zero, e passa para CO2. A passagem de 0 para oxigênio do CO2 menos 2, ocorre uma redução do oxigênio. Se ocorre uma redução, o oxigênio vai ser o agente oxidante, beleza? Então teremos o oxigênio como agente oxidante. Esse item D é o item correto. E para a gente confirmar, o item E fala o seguinte: no processo de nitrificação, ocorre a formação de nitrogênio gasoso na água. Nós estamos vendo no esquema que não forma nitrogênio gasoso, forma o íon nitrato NO3-. Então, questão 6, confirmando, item correto, item D de dado. Professor Kelton, quais os assuntos da química mais ligados à questão ambiental cobrados no Enem? Olá, Cristiane, é com grande satisfação que nós estamos aqui para compartilhar com você esses conhecimentos da química moderna, né? Sua pergunta foi muito pertinente, uma pergunta muito atual, que mostra que você está antenadíssima com o Enem, com esse jeito da química moderna. Bem, a química ambiental no Enem ela é cobrada basicamente em 3 áreas, não é? Na área, eu lhe diria, água, na área terra e na área atmosfera. Na área água, eu lhe diria o seguinte: é importante você ficar antenada, ligada e aprofundar um pouco mais sobre a parte de química da água, parte de tratamento de água, tratamento de esgoto e o conceito de DBO, que é importante, né? A demanda bioquímica de oxigênio, quantidade de oxigênio necessário para decompor matéria orgânica. É importante falar sobre química da água, tratamento de água e esgoto, beleza? A parte da química do solo,
eu lhe diria que é importantíssimo você lembrar conceitos sobre lixo, sobre lixão, aterro sanitário, a parte de reciclagem, poluição de solo, né? Por que não se pode jogar uma pilha, por exemplo, no solo? Porque forma metal pesado é sal insolúvel, que vai fixar poluindo o solo, joia? A parte da química atmosférica é uma parte que eu lhe diria clássica no Enem, né? Por que não dizer a chuva ácida, efeito estufa, smog fotoquímico, essa inversão térmica, né? A parte dos gases que causam efeito estufa, que nessa época de Rio+20 é uma tendência fortíssima no Enem. Espero ter lhe ajudado, sua pergunta foi pertinente demais, tudo de bom, conto com seu sucesso no Enem, tudo de bom, até mais. Questão 10 de Química do módulo 1 de Ciência da Natureza, questão proposta, beleza? A questão 10 fala sobre uma estação de tratamento de água, uma ETA, né? A velha ETA. Essa estação de tratamento de água está colocada no esquema aqui da questão em etapas, joia? E a questão faz uma série de perguntas em relação a essas etapas. Bem, a primeira etapa fala sobre a captação de água, onde materiais sólidos como os galhos, folhas, animais são filtrados e não permitem a entrada deles na estação de tratamento de água. A segunda etapa é a parte dos desarenadores. Nessa etapa aqui, a areia, aquela parte de material grosseiro, lama, vai ser sedimentada e a água vai ser canalizada na terceira etapa por uma bomba para a caixa de tranquilização. Na quarta e na quinta etapa, ocorre o processo de floculação, onde são colocados os agentes floculantes, como sulfato de ferro e sulfato de alumínio, por exemplo, que coagulam as partículas menores, formando flóculos bem maior, e esses flóculos mais pesados vão sedimentar o processo de floculação. Esse processo de floculação é seguido por processo de decantação, onde aqueles pedaços maiores de folhas e que ficaram flóculos maiores vão sedimentar e vão ser filtrados na etapa 7. Etapa 8 é a etapa da regulagem dessa estação, tá certo? Na etapa 8 nós podemos observar aqui que é adicionado flúor, que por lei, né, o flúor tem que ser colocado para as populações mais carentes, que não têm acesso à pasta de dente, escovação contínua, né? É colocado flúor para evitar cáries. O cloro na forma de NaClO, o cloro na forma de hipoclorito de sódio é colocado aqui como bactericida fortíssimo, e também nessa etapa é colocado o óxido de cálcio para fazer a correção do pH. O óxido de cálcio é um óxido básico, ele vai elevar o pH da água, tá certo? Que foi um pH que foi alterado, foi deixado mais ácido pela adição de sais mais ácidos, joia? Então, baseado nessa explicação, se você observar, ele fala o seguinte: baseado nas etapas e nos processos físicos e químicos de separação que ocorrem numa estação de tratamento de água, podemos inferir, podemos afirmar, né? Item A, na etapa 2 ocorre o processo de desinfecção dos sólidos grosseiros? Falso, é o processo de sedimentação. Item B, nas etapas 4 e 5 são utilizados agentes floculantes como sulfato de alumínio e sulfato de ferro, que ajudam a formação de flocos maiores, facilitando a decantação dos sólidos finamente divididos. Foi isso que nós vimos. Esse item B é um item corretíssimo, beleza? O item C, por desencargo de consciência, fala aqui, na etapa 8, o cloro adicionado na forma de Cl2, já vimos que é falso. Na etapa 8, o cloro adicionado na forma de hipoclorito de sódio, NaClO, joia? No item D, ele fala o seguinte, na etapa 8, a função da calvígena óxido de cálcio é a diminuição do pH. Falso, a calvígena é um óxido básico que vai aumentar o pH, tornando o pH maior que 7, beleza? E o item E, a etapa 4, os polímeros utilizados devem ser de cadeia apolar para facilitar a dissolução na água. Claro que não, gente. A água é um solvente polar, o polímero deve ser polar. Tudo de bom, fiquem com Deus, até mais. Olá, amigos internautas, sou o professor Gurgel. Mais uma vez estamos aqui para trabalharmos nossas questões do Diário do Nordeste, iladeado ou margeado pelo competente e pelo grande caráter que é o professor Ítalo Rean. Bem, nós vamos comentar primeiro aqui a questão de número 7, que revela a competência 1 e a habilidade 4. Esta habilidade indica que você deve ser capaz de avaliar propostas de intervenção no ambiente, considerando a qualidade de vida humana ou medidas de conservação, recuperação ou utilização sustentável da biodiversidade. A nossa questão, ela vai levar em conta não só a questão da qualidade da vida humana, mas como se fazer um controle biológico da densidade populacional ou da biodiversidade de tubarões.
Bom, eu queria lembrar que o clado Chondrichthyes, que engloba os tubarões, ele é subdividido em 2 subgrupos. Existe o subgrupo Elasmobranchi e o subgrupo Homocephali. No caso do subgrupo Elasmobranchi, ele compreende tubarões, cações e arraias. Estes animais, no caso específico dos tubarões, eles têm algumas aquisições evolucionárias importantes se eu relacionar com ciclóstomos. Por exemplo, aqui se trata de um animal que, em relação às nadadeiras, possui 2 nadadeiras ímpares dorsais e 2 pares ventrais, um par peitoral e um par pélvico. Esses 2 pares ventrais são ausentes nos ciclóstomos. Então, isto indica que isto vai favorecer uma locomoção maior deste animal. Ele apresenta também no seu corpo, embora não seja muito perceptível, Ítalo, mas os tubarões apresentam escamas placoides. Por sinal, são constituídas de uma substância chamada dentina e elas têm uma projeção posterior na forma de um espinho formada de um esmalte chamado enameloide. Muito bem, mas o tubarão, em relação à qualidade de vida, se usa muito hoje para a questão da alimentação humana. Como também, Ítalo, do fígado dele se retira um óleo e também importante como fonte de vitamina A. As suas nadadeiras, por exemplo, são muito utilizadas na alimentação como sopa. Muito bem, entretanto, se considera tubarões como feras assassinas, porquanto se leva em conta se trata apenas de animais muito ferozes, o caso. Mas, por incrível que pareça, os acidentes com tubarões do mundo são poucos. Se você comparar com o de outros animais. Por exemplo, a Universidade da Flórida sugere o equivalente a 60 óbitos por ano. Quer dizer, um número pequeno em relação a outros acidentes com outros animais. Mas ele se tornou, então, um vilão. Mas, na realidade, nós poderemos considerá-los como mais vítimas do que propriamente vilões. Então, tem uma pesquisa genética agora que vai tratar de auxiliar a conservação desses animais. Então, a questão nos diz assim: embora os tubarões sejam comumente acusados de atacar mergulhadores, banhistas e principalmente surfistas, o número de ataques a humanos é relativamente pequeno no mundo. Na verdade, tubarões e raias, que pertencem ao mesmo grupo de organismos, são hoje mais vítimas do que vilões. A pesca excessiva, em especial em busca de suas valorizadas nadadeiras, vem ameaçando diversas espécies, inclusive no Brasil. Bom, a ameaça existe, mas até recentemente não poderia ser claramente quantificada, porque as espécies pescadas e comercializadas não têm uma identificação precisa. Isto quer dizer que é porque os tubarões, quando são pescados de maneira indiscriminada, são catalogados normalmente como tubarões. E não se leva em conta, por exemplo, se por exemplo, um tubarão-tigre, ou Galeocerdo cuvier, ou se é um tubarão cabeça chata, mas como a espécie que indica um Carcharinus leucas, ou se diz pescou-se um tubarão. Às vezes não se leva nem em conta se é um tubarão branco, como o Carcharodon, Carcharias. Então, de uma maneira geral, são tubarões. Então, se está perdendo a questão da identificação precisa. E agora não, essa pesquisa genética, ela vai auxiliar na identificação das espécies para que se tenha um controle e que se chegue a medidas de conservação da espécie. Primeiro, por quê? Porque o tubarão, diante das suas quase 800 espécies diferentes, não inclui apenas indivíduos ferozes, não. Mas existem indivíduos também que possam ser até alguns filtradores ou herbívoros. Tem inclusive tubarão que é considerado como animal tímido. Bom, então olha aqui, ó.
O tubarão, no caso, qual o papel dele no mar? Ele está cumprindo o papel ecológico dele, como um predador. E, obviamente, ocupando como predador os últimos níveis tróficos das cadeias inteiras alimentares. Então, o que a questão vai pedir é o seguinte. A questão vai pedir que, em relação à redução dos impactos destrutivos, o tratamento ou a utilização sustentável da biodiversidade de tubarões, assinalar o que é correto. Bom, primeiro o item A, ele está equivocado porque não há necessidade de bani-los, mas há uma necessidade de conservação, porque ele trata também da manutenção do equilíbrio ecológico marinho, além da importância dele para o homem. A letra B também está equivocada porque a questão coloca, por exemplo, que todas as espécies são temidas e de natureza feroz. Então, pelo que nós dissemos, existe inclusive tubarão que é herbívoro. A letra C está equivocada porque ela afirma que eles não apresentam escamas dérmicas. Como dissemos no começo, eles apresentam escamas dérmicas placoides. Inclusive, a parte mais inferior da escama chega até a derme do animal. Então, o item D diz assim: a preservação da diversidade envolve aspectos ecológicos, sociais, econômicos e genéticos, o que é um item correto. Eu queria, inclusive, lembrar que a definição de meio ambiente hoje, ela leva em conta não só o aspecto biótico e abiótico não, mas também todos os valores humanos. E o item E está equivocado, uma vez que o incentivo para a pesca deve ocorrer para fins alimentares independentemente do equilíbrio ecológico. Não, se a questão descreve um desenvolvimento sustentável, então isto torna o item equivocado. Então, o item correto para esta competência e para esta habilidade é justamente a letra D. Perfeito, Ítalo? Perfeito, aprendi muito, viu, professor Gugel? Pois, muito obrigado. Professor Gugel, como se adquire a esquistossomose? Arthur, a esquistossomose é uma infecção ou uma parasitose causada por um trematóide. É o Schistosoma mansoni. Eu diria, inclusive, que este verme é o agente etiológico da infecção. Bem, mas ele é um digenético, ou seja, ele precisa de 2 hospedeiros. O macho e a fêmea têm mais ou menos um tamanho, o equivalente a 1,5, que é o tamanho da fêmea, ela é mais alongada, e o macho tem mais ou menos 1 centímetro e é mais robusto, e ele é portador de um canal denominado canal ginecóforo, onde os vermes copulam no sistema porta-hepático. Então, se eles se reproduzem de maneira sexuada no hospedeiro que é o homem, eu vou denominá-lo então de um hospedeiro definitivo. E o homem libera os ovos destes vermes pelas fezes. A natureza oferece então uma certa resistência a estes ovos. Se por acaso eles atingirem a água, transformação em uma larva denominada miracídio. E ela ciliada, ela nada em busca do hospedeiro intermediário, que é um caramujo, o Bionfalaria glabrata, que é um bem conhecido aqui no Brasil, de uma concha marrom amarelada e de ambiente dulcícola. Neste molusco é onde ocorre a reprodução assexuada. Portanto, o molusco é o hospedeiro intermediário. E neste caso, este molusco libera na água uma larva denominada cercária. Eu disse uma larva, mas libera em torno de 300 larvas, cada caramujo. E neste caso, a cercária, que tem uma caudazinha bifurcada, ela libera uma enzima, causa um determinado prurido, e ela penetra na pele do homem, aonde nele vai se desenvolver para poder completar o ciclo. E entre os sintomas básicos da esquistossomose, cita-se a ascite, ou a barriga d'água. Daí o nome popular da doença. E esta doença tem um detalhe. Ela, no decurso do tempo evolucionário, a esquistossomose chegou a levar a óbito o equivalente a 200 mil pessoas. Infelizmente hoje
temos uma vacina para a infecção. Um grande abraço. Nós vamos comentar a questão 2, proposta, onde ela abrange a competência 1 e a habilidade 1. E essa competência tem a ver com compreender os fenômenos ondulatórios e ver situações deles no dia a dia. É interessante porque logo na questão 2, se você olhar os itens, ele vai descrever vários fenômenos ondulatórios que nós temos. Por exemplo, ele começa descrevendo a refração. A refração é justamente quando a onda ela está se propagando e muda de meio. E nessa mudança de meio de propagação, a onda ela simplesmente muda a sua velocidade e muda o seu comprimento de onda. Mas ela não altera a sua frequência. É importante lembrar isso. Na refração, a frequência não é alterada. A letra B já fala sobre difração. O que vem a ser esse fenômeno ondulatório chamado de difração? É a capacidade que a onda tem de contornar obstáculos. Por exemplo, quando uma rádio vai ser transmitida uma AM, uma FM, na hora que ela é transmitida, a gente deve levar em conta que tem árvores, tem prédios, tem montanhas e elas precisam ser contornadas. Esse contorno é feito justamente pela difração. E o outro fenômeno, por exemplo, compreendido aqui na letra C, é a polarização. O que vem a ser polarização? Polarizar significa filtrar a onda, no caso a onda eletromagnética. Por quê? Porque a onda eletromagnética ela vibra em todas as direções. Polarizar significa dizer que ela vai vibrar apenas em uma direção. Todos os seus pontos vibram na mesma direção. E essa polarização ela é muito utilizada, por exemplo, nos filmes 3D, onde você quer que os raios que saiam da tela possam ir para um olho ou para o outro para dar justamente a ideia da tridimensionalidade. E já que essa polarização ela é para a onda transversal, isso não pode acontecer, por exemplo, com o som. O som não pode ser polarizado porque o som é uma onda longitudinal. A letra D fala sobre ressonância. Ressonância é quando você tem um dispositivo que ele pode oscilar. Ele começou a oscilar e nós emitimos um outro som com a mesma frequência de oscilação desse primeiro corpo. Aí o que acontece? Ele recebe cargas de energia. Essa energia aumenta a amplitude de oscilação, aumenta a tal ponto que ele começa a oscilar, começa a vibrar de forma mais intensa. Isso aconteceu, por exemplo, na ponte de Tacoma, nos Estados Unidos, em 1940. Ela começou a vibrar, essa ponte, Gugel, possivelmente em função do vento, e a vibração começou a aumentar. Aumentou tanto que a ponte caiu por efeito de ressonância. A letra E fala sobre reflexão, que talvez seja o fenômeno mais conhecido de todos. Reflexão seria quando a onda ela incide numa superfície e retorna ao meio de origem. Ela retorna com a mesma velocidade, com o mesmo comprimento de onda e sempre com a mesma frequência. Só vale lembrar que a frequência ela depende da fonte. Se a fonte não mudar, a frequência não muda. Mas a questão em si, o texto fala sobre o quê? A questão 2. Fala sobre o eco e sobre o sonar. O eco é interessante porque para que você escute o eco, você tem que ter uma distância mínima. Que distância é essa? É uma distância de 17 metros. E essa distância ela é explicada no texto. Como o som se propaga a 340 metros por segundo e nós temos um tempo de audição de 0,1 segundos, nós faríamos uma contazinha simples e encontraríamos 34 metros de distância. Ou seja, a distância para ir e a distância para vir. Ou seja, 17 metros cada uma. Então o eco, ele depende de quê? Depende de que a luz incida num obstáculo e retorne ao meio de origem. O sonar, ele trabalha com o mesmo princípio. O sonar era muito utilizado, por exemplo, em guerras para saber aonde estavam submarinos. Mas o sonar hoje ele também é utilizado na pesca. Um certo cardume vai passando, você joga essa onda vai se propagando, atinge o cardume e retorna ao meio de origem. Então nós estamos vendo o seguinte, que tanto no eco quanto no sonar há a presença de quê? Há a presença do retorno. Portanto, a opção que melhor se encaixaria seria a letra E, reflexão. A reflexão sempre vai fazer a menção de retorno da onda eletromagnética. Então o homem hoje, Ítalo, ele pode identificar em um navio, em um barco de pesca, onde ele encontra a quilômetros de distância um cardume de peixe. Exatamente. Né? Por isso que é interessante a questão da sustentabilidade. Ele tem um controle da identificação das espécies para a sua conservação, não é isso? Com certeza. Muito bem. Pessoal, a nossa questão de número 11, ela tem preocupado bastante o homem por conta do problema mundial da resistência de superbactérias a antibióticos.
Ítalo, há algum tempo atrás, se falava da resistência de bactérias a antibióticos. Agora, já se descreve a questão de uma superbactéria. É um termo que é usado para aquela bactéria que desenvolveu uma resistência a praticamente todos os antibióticos. Então, olha, isto é preocupante porque o aumento contínuo das taxas de mortalidade relacionadas a infecções por bactérias multiresistentes ocorre em todos os continentes. Então, olha aqui alguns exemplos de algumas bactérias tidas como superbactérias. Olha, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium difficile, Klebsiella pneumoniae. Pronto, são alguns exemplos dessas superbactérias. Bom, como é que ocorre o surgimento de bactérias resistentes a antibióticos de primeira escolha? Nós queremos lembrar que nós estamos tratando aqui de organismos do reino Monera. As bactérias, embora procariontes, apresentam um nucleóide. Tem seu material genético bem disperso em um citoplasma mais simples do que de uma célula eucarionte, obviamente. Mas, eventualmente, podem surgir alterações no seu DNA que possam promover o surgimento de genes que condicionem a síntese de enzimas que possam neutralizar ou destruir substâncias antibióticas. Então, Ítalo, essas mutações ocorrem naturalmente, eventualmente, e esses genes para resistência aos antibióticos podem ser transmitidos de bactéria a bactéria através de um processo denominado de conjugação. É um processo através dos quais se formam os pili, são pontes citoplasmáticas entre estes micro-organismos, e eles podem trocar genes entre si. Da mesma maneira, pode ocorrer a absorção de fragmentos de DNA do próprio ambiente, através de um processo de transformação. E elas podem aglomerar ou incorporar genes para resistência aos antibióticos. Da mesma forma, pode ocorrer a transmissão desses genes via vírus, de bactéria para bactéria, através de um processo chamado de transdução. É importante salientar que essa resistência não ocorre, não é porque o uso indiscriminado do antibiótico induziu resistência, não. Mas essas mutações ocorrem naturalmente. E estas mutações, no caso, elas são favoráveis às bactérias. Por exemplo, a penicilina é um antibiótico, mas antes do advento da penicilina, já havia bactérias que haviam sofrido mutação e terem produzido a penicilinase, que neutraliza o antibiótico, que é a penicilina. Então, o uso indiscriminado dos antibióticos, ele vai eliminando os mutantes ou as linhagens previamente não resistentes, e as cópias resistentes vão se proliferando, como exemplo de uma seleção natural. Então, quando ele pede assim na questão, relativa ao aumento contínuo das taxas de mortalidade relacionadas a superbactérias, assinale a proposição correta. Então, o item correto para a questão é o item que diz: o uso indiscriminado dos antibióticos torna-os ineficazes, uma vez que há uma seleção dos micro-organismos resistentes aos antibióticos. Estes se multiplicam, os suscetíveis morrem. Então, a alternativa correta é, portanto, a letra E. Ok, Ítalo? Ok, Gugel. Por isso a importância de tomar, quando é receitado por um médico, tomar o antibiótico até o final, não é isso? Perfeitamente. Exatamente. Inclusive, tem o paciente que jura que está curado e ainda continua com algumas bactérias resistentes, né? Verdade. Outro tema bem importante, Gugel, que tem sido cobrado de forma bem acentuada no vestibular, são dispositivos elétricos. Por exemplo, a questão 8, ela aborda sobre a competência 2 e a habilidade 5. Essa questão 8 fala sobre 2 dispositivos de proteção. Um é o fusível. Às vezes você compra ali um som para o carro ou algum outro instrumento, aparelho elétrico, e você vê um fusívelzinho atrás dele.
Esse fusível é o quê? Esse fusível é um dispositivo de proteção. O fusível é feito de um fio muito fino. E esse fio, quando é muito fino, quando passa uma grande corrente elétrica por ele, ele não suporta a passagem de corrente e simplesmente se rompe. É o que a gente costuma dizer, ele abriu o circuito. Quando ele abre o circuito, a corrente elétrica não chega mais naquele seu aparelho. E como ela não chega mais, o seu aparelho está protegido contra altas correntes. É prático o fusível, porque ele é barato, ele é simples de ser instalado, mas tem um problema. Se a corrente elétrica passa pelo fusível e quebra esse fio, ele simplesmente se torna inutilizado. Então você precisa substituir o fusível, coisa que nem sempre você tem ali no momento que você está precisando. Aí nós temos o disjuntor. O disjuntor é aquele mecanismozinho elétrico que fica na nossa casa, que alguns chamam de chave geral, onde você desliga e liga ali a chave geral da casa. Esse disjuntor parece muito com o fusível, é um dispositivo de segurança, mas ele tem algumas características. Primeiro, ele suporta uma corrente maior. Por isso que quando você olhar lá na sua casa, na chave elétrica da casa, lá vai ter 30A, 45A, 60A. Isso é a amperagem que ele consegue suportar. E esse dispositivo ele é muito prático também. Por quê? Porque quando uma corrente elétrica vem acima do que ele suporta, ele simplesmente destrava. Ele baixa a chave e protege a sua casa contra curto-circuito. E você pode voltar, simplesmente levantar a chave geral depois de ter regulado ou desligado alguns aparelhos. E essa questão 8 fala sobre esse dispositivo, né? Tanto o fusível quanto o disjuntor. Agora veja que situação interessante. Ele diz que uma pessoa tem uma sala comercial. E o que é que tem nessa sala comercial, Gugel? Essa pessoa possui uma lâmpada de 100 watts, um ar-condicionado de 900 watts e um computador de 100 watts. E ele quer ligar tudo isso e quer saber qual é o fusível, qual é o disjuntor, melhor dizendo, que ele precisa utilizar. Então vamos tentar entender uma coisa. Eu tenho as potências desses aparelhos que eu quero utilizar e quero saber a corrente. Ele deu algumas sugestões de fórmula no final da questão. Ele deu 3 fórmulas. Qual dessas 3 eu vou usar? Pense bem, o que é que você tem na questão? Você tem a potência, tem a voltagem que ele vai ser utilizado e que é a corrente. Olhando, a melhor fórmula que se encaixaria seria potência é igual a U vezes I. Ele diz aí, no final da questão, que ele tem uma tolerância de 40%. Olha que interessante. O disjuntor precisaria ser de 5 amperes. Mas se eu colocar exatamente os 5 amperes, quando chegar essa corrente de 5 amperes, ele está na iminência de desligar. Então eu tenho que colocar um valor extra como segurança, para que os aparelhos possam funcionar. Essa taxa é de 40%. Então vamos tirar 40% de 5 amperes. 40% de 5 amperes é multiplicar 5 vezes 0,4. Isso aí vai dar justamente 2 amperes. Então vamos reformular. Quantos amperes eu preciso para a sala comercial? 5 amperes. Por medida de segurança, eu vou colocar 2 amperes a mais, que é o que ele chama de tolerância do circuito. Então, ao todo, nós totalizaríamos 7 amperes. E 7 amperes é a resposta que nós encontramos na letra D. Questão bem prática, bem estilo Enem. Muito bonita, por sinal. Viu? Não é verdade? Parabéns. Muito obrigado. Então, nós finalizamos assim essa nossa aula. Tive o prazer de estar aqui hoje com o professor Gugel e esperamos ter acrescentado muito aí na aquisição de conhecimento que é tão importante para o Enem. Temos a certeza de que você, amigo internauta, está preparado para fazer uma excelente prova. E não esqueça de confiar nas suas habilidades e o nosso compromisso com a qualidade desse material, ela foi mantida. Boa sorte a todos e um grande abraço. E um prazer, Ítalo, mais uma vez, estar aqui magiado por sua competência. Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo: Ari de Sá. ESAS. Realização Diário do Nordeste.